Fala galera, tudo bem? Estamos aqui de volta no programa Diálogos Culturais em Cena, na Praça Zumbi dos Palmares, né, em Seropédica, não é isso, Fábia? É isso aí, hoje a gente está numa casa nova, num cenário novo para vocês, com uma convidada mais que especial, Marise, que vai vir aqui contar uma história também bem especial, né? Rodrigo Ferreira. Isso, e a Fábia de Oliveira, né? A gente está aqui hoje num cenário novo, tudo né? Diferente. Porque é um programa especial em comemoração à Semana da Consciência Negra, né? Que vai ser um evento aí também da Subsecretaria de Cultura, né? Que a gente está organizando aí. Vai ter abertura no dia 16, dia 17 que vai sair esse programa no ar, e no dia 20 a gente vai ter lá todas as atrações, né, as exposições, feiras, enfim. É um evento bem bacana, nas né? redes sociais, né, Rodrigo? Tá vendo aí que a gente está colocando a todo momento, para que vocês possam estar aprimorando mesmo. No caso, muita gente às vezes não sabe nem o que se comemora no dia 20 de novembro. Exatamente. E a gente está trazendo para vocês agora o que é. A gente está aqui na Praça do Zumbi dos Palmares para falar justamente disso, né, Rodrigo? É isso aí. E a nossa convidada, a professora Marise, que está aqui, né, que aceitou o nosso convite para estar aqui hoje no nosso programa. Então vou passar a palavra a ela, ela vai se apresentar e aí a gente começa a conversar um pouquinho sobre a questão da consciência negra, tá bom? Fala com a gente, Marise. Aqui, Marise. Boa tarde, eu sou Marise Conceição de Jesus, nome e sobrenome, mais conhecida como Marise Conceição, sou professora da rede pública estadual e municipal em Nova Iguaçu, sou também moradora de Nova Iguaçu e agradeço o convite, né, do programa. Seja muito bem-vinda. O convite do programa, o convite do Misso Cesário, né, a indicação da Darcy, das APNs, nossa companheira de luta e grande referência do movimento negro no Rio de Janeiro, e a Secretaria de Cultura também, né, por estarmos aqui. Marise, conta um pouquinho pra gente, se apresenta, né? Você já se apresentou um pouco, fala um pouco do seu trabalho, você também é escritora, historiadora. Uma historiadora e escritora. E escritora, olha só, né? Nesse espaço hoje. Bacana aqui, né? Que é essa praça que infelizmente, né, não tem a devida valorização, mas graças a Deus a gente está retornando um trabalho que já foi feito aqui por muita gente, inclusive pela APNs, que a Marise falou, que é a gente da Pastoral Negra, que foi os que lutaram para que essa praça existisse hoje, né? Então a Marise vai conversar com vocês um pouquinho sobre o trabalho dela, né? Os livros, enfim, toda essa questão do trabalho dela aí. Estarmos aqui na Praça Zumbi dos Palmares no mês de novembro é extremamente significativo. E uma praça cuja idealização vem do movimento negro da cidade. Então isso é de uma representação e de uma importância muito grande para a nossa luta, né? Zumbi dos Palmares, nosso líder do Quilombo dos Palmares, nosso grande guerreiro, né? Que ajudou, cuja história ressignificou o nosso olhar sobre as nossas lutas. Então é muito importante nós estarmos aqui, é fundamental que essa praça seja não só revitalizada, como significada, não é? Que as ações dos movimentos sociais aconteçam nessa praça, né? É muito importante que a comunidade local conheça a história. Isso é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas mesmo elas não buscam conhecer. A gente estava vivendo para cá e a gente viu. Tem gente que não sabe nem que essa praça aqui é a Praça do Zumbi dos Palmares, né? Então assim, tá aí um dever de casa para a Secretaria de Cultura e Secretaria de Educação. Mostrar um antes e um depois, hein? A gente está mostrando aqui como ela tá Exatamente. agora. Aí eu quero voltar com o diferença. busto do Zumbi dos Palmares Próximo ano, ali, quando com você vier, placa, com tudo isso, porque é muito importante que a nossa história seja vista e ouvida pela comunidade, né, no entorno. Provavelmente boa parte dessa criançada e dessa juventude aqui estudam nas escolas públicas, né, da cidade, e é na escola pública, não só nas escolas privadas também, mas principalmente na escola pública, em que o trabalho com história e cultura africana e afro-brasileira e indígena vem sendo discutido, vem sendo trabalhado, e a nossa história é lei, né? E mais do que lei, ela é direito.
né? Então a gente precisa trabalhar com essa história, né? Marise, você como escritora, você estava falando dos livros que você está fazendo. Qual é a sua visão em relação às crianças e a visão que tem? Porque muitas das vezes as crianças não têm a valorização, não conhecem dentro de casa sobre a sua própria cultura. Muitas meninas hoje em dia não valorizam o seu próprio cabelo. Eu mesma também sou educadora e eu já tive que trabalhar na minha sala de aula essa questão, porque a minha aluna, ela negra, do cabelo enrolado, e o sonho dela, quando ela falou comigo, era de ser uma menina branca e ter o cabelo liso. Então, assim, o que você acha que a família precisa começar a construir desde a criança lá na formação, para que mude esse pensamento? Porque muitas das vezes é um pensamento criado errado que torna essas pessoas preconceituosas mesmo, né? Na realidade, o preconceito não está na criança, não é? Né? E muitas das vezes nem na família da criança. E nem na família, muitas das vezes não, e nem na família da criança. Na realidade, nós somos uma sociedade com base racista. Sim. Então é esse racismo estruturado na sociedade brasileira, né? Porque é um racismo disfarçado. Não é um racismo disfarçado. É um racismo cruel, imposto. Digo disfarçado, Marise, porque olha só, muitas das vezes, muitas pessoas que dizem levantar bandeira contra o racismo têm atos racistas. Aí eu concordo com você. Politicamente correto. Aí eu concordo com você. Tem atos racistas. Levanta a bandeira, veste camisa e as atitudes deles são racistas. Exatamente, né? Porque estrutural, né? Muito mais do que você ficar alardeando que você não é racista, é você ter atitudes antirracistas. Sim. Então isso é fundamental, né? E aí a gente se depara diante desse racismo estrutural na sociedade brasileira, a gente se depara, obviamente, né, que as crianças não queiram. Hoje nós temos, em função de toda a ação, de toda a atividade, luta do movimento negro, a gente conseguiu ressignificar o que é ser negro, a gente conseguiu ressignificar a lógica dos nossos cabelos, né? Sim. Mas ainda assim estamos em luta, né? Ainda assim é um processo. É um processo. Né? E aí o que acontece? Nós ainda temos muitas crianças que, na realidade, não são as crianças, né? Mas a sociedade brasileira tem como base e como indicador de beleza o branco, o padrão branco. Esse é o certo. Exatamente, padrão branco, liso, loiro, né? Então é quase que... Eu sou padrão, meu Deus do céu. Mas olha só, gente, se a gente for ver na nossa história, tem lá atrás, porque, por exemplo, a Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel lá no dia 13 de maio. E antes era comemorado, assim, bem antes mesmo, eles tinham a data mesmo como comemoração aos negros em si, ao dia da libertação dos escravos, que era o dia 13. E muitas pessoas não se sentiam representadas por ela ser uma pessoa branca. Então, tipo assim, não se sentiam à vontade por ter uma branca defendendo um direito deles. Na realidade, a luta do movimento negro é muito mais porque a historiografia trabalhou, né, a ideia de que a Princesa Isabel libertou os escravos a partir da sua assinatura, né, com a Lei Áurea. Mas a luta pela libertação dos escravos, ela vem muito antes. Na realidade, a luta contra a escravidão, né? A luta contra a escravidão, ela se deu já na travessia, né, dos negros escravizados nos navios. Então a luta começa lá, né? Então a gente tem todo um processo de luta contra a escravidão, onde a população negra está nessa luta e é um processo de resistência cultural, é um processo de resistência física, é um processo de resistência, enfim, né, em todos os âmbitos. E a assinatura da Lei Áurea, ela é uma consequência de vários fatos. É verdade, é verdade. Só que, infelizmente, não tem, né? A ideia do branco bonzinho que liberta não existe sem luta, não existe liberdade sem luta, não existe vitória e não existe conquista sem luta, né? E essa luta, ela foi travada
pelos E povos, ainda continua, e continuamos Infelizmente, na luta, né, amiga? continuamos na Passasse tanto luta. tempo e a gente brigar pelas mesmas coisas. Exatamente, continuamos na luta, né? Apesar da insistência, porque é óbvio, né? Na medida em que nós lutamos, né? Nós vamos avançando, e na medida em que a gente avança, o racismo também vai se revestindo e vai avançando também, buscando verdade. outras formas de opressão. Né? Então, a nossa lógica é o tempo todo pontuar para as nossas crianças, para os nossos jovens, que não há uma passividade dessa comunidade negra, não há nem nunca houve uma passividade dessa comunidade negra. Exatamente. Nós sempre, né, o povo negro sempre lutou, sempre resistiu. Né? E se não fosse a luta e a resistência desse povo Movimento negro, de resistência, né? Eu, por exemplo, não estaria aqui. Né? Exatamente, Porque exatamente. a lógica era de nos exterminar em 100 anos. Né? A lógica, a partir do século XIX, era nos exterminar em 100 anos. Então, nós não estaríamos aqui. Né? E toda essa luta, a gente não estava aqui falando de uma praça Zumbi dos Palmares, da importância e da representatividade que isso tem junto não só a comunidade negra da cidade, mas junto a toda a população. Porque a luta antirracista, ela não é uma luta do negro. Porque não fomos nós uma luta que de todo inventamos mundo, isso, né? Não fomos nós que inventamos o racismo. É verdade. Né? Agora, é uma luta de toda a sociedade brasileira, de padrão ou sem padrão. É verdade. Com padrão ou sem padrão. Isso, né? E padrão. Igual. E padrão é algo que a gente tem que pensar e repensar, né? A lógica absoluta do padrão. O que é um padrão? E padrão de onde? Padrão de quê? A partir de quê? Se a gente for parar pra pensar, seguindo os padrões, muita gente hoje não se encaixa em nenhum padrão. Tipo assim, começa-se uma coisa, levantam-se uma bandeira e você vê que a sociedade ela vai caminhando. E se você não faz parte daquele meio, você é deixado de lado. Hoje a gente vê, não existe racismo disfarçado, mas a música do negro é uma música de bandido, né? Você vê que não é aceito. O grafite é de preto, é de pobre, é de bandido. Sim, a criminalização da cultura negra. Claro, claro. A cultura, a religião do negro. É o processo Se você for de falar da sua religião, criminalização. olha só, como que pode uma coisa dessa? Exatamente, né? Mas esse processo de criminalização da cultura negra né, de todas essas vertentes da cultura negra é algo histórico, né? E aí, na medida, como eu estou falando, na medida em que a gente vai avançando, né, esse racismo ele também avança e vai o tempo todo construindo barreiras, né, para que a gente possa cada vez mais quebrar com essa lógica dos padrões. É verdade. A natureza é diversa, né? Exatamente, a natureza é diversa, nós seres humanos somos diversos, né? O que a gente luta é pela igualdade de direitos, mas a gente quer garantir as nossas diferenças. Exatamente. Né? É o meu direito de ter o meu cabelo diferente, de ter se a quiser minha ser cor loura, se diferente, quiser passar uma chapinha, o que passa. eu quiser fazer. Não é? Exatamente. Porque a gente também tem, hoje eu estava até conversando com a Demilson, essa é a história. Eu sou negro, eu tenho que ter o cabelo de negro. Eu não posso ter um cabelo louro, eu não posso passar chapinha, eu não posso isso, porque descaracteriza. Como é que você luta por uma negritude que você mesmo não assume? Na verdade, não é isso, né? Assim, a pessoa pode fazer o que ela quiser, não é porque ela é negra que ela tem que ter o cabelo XYZ, entendeu? A questão está muito para além de você Maris, não querendo te cortar, primeiro, gente, olha só, a gente veio gravar na praça e começou a chuva, tá? Mas a gente veio fazer assim mesmo. A bateria do celular deu ruim, falta pouquinho. Então eu só vou pedir para Marise ir finalizando e a gente faz os agradecimentos para a gente poder. Estamos aqui, né, Marise? Aqui, a gente quer estender. A gente quer estender. Fala aí, Marise. Então é isso, né, gente? A gente está aqui debaixo de chuva, né, falando de liberdade, falando de resistência. E resistência é exatamente isso, é a gente entender que quando uma criança negra vem todo o seu processo de construção com o ideal de beleza branca e ela quer ser branca de alguma forma, isso significa, né, que esse processo de assimilação está muito forte, está muito poderoso e a gente luta para que todos tenham consciência racial. E aí a consciência racial ela está muito
para além da estética. Ela tem uma questão da com estética, certeza. porque estética tem a ver com posicionamento político, tem a ver com empoderamento, não é? Exatamente, Mas a gente também não está aqui para colocar as pessoas em cada caixinha. Se eu sou não, negra e quero ter o meu cabelo liso, eu posso ter meu direito cabelo seu. liso, é um Sim, direito meu. direito seu. Agora a gente tem uma questão, né? E se que você não quiser ter ele liso, quiser ter ele pro alto, black, você é Exatamente. livre para isso. Exatamente, E o seu né? valor não tá no jeito que você Eu usa seu gosto mais cabelo do e black. nem na cor da sua pele. Não, né? a questão está adoro cabelo branco. na consciência Consciência. que a gente vai adquirindo com a luta, com o estudo, exatamente. né? com Conhecimento e conhecimento. respeito, né? E aí a gente vai se posicionando nesse mundo e nessa sociedade certeza. racista. É isso aí, gente. Né? Marise, então, para a gente fazer a nossa pergunta De aqui, praxe. né? A pergunta de praxe do programa, gente. Essa não tem como que fugir. ter. Marise, conta pra gente, então, a questão da influência, né? Do seu trabalho, o que você desenvolve, o que te influenciou, quem são as pessoas que te inspiram, né? Isso que você aí. leu, que você... Aham. Enfim, conta um pouquinho disso pra gente. Bem, a minha formação, eu sou professora, né, do antigo primário, sou professora primária e depois, né, com a universidade, professora de ensino médio fundamental, mas todo o processo de conscientização e de luta antirracista, né, eu começo com consciência, né? Com Consciência, olha aí. exatamente, com consciência, né? Que isso que vem a partir do conhecimento, obviamente, Com né? certeza. Com as leituras que eu conseguia, né? Porque na década de final dos anos 80, década de 90, nós professores não tínhamos essa gana imensa de material, de livros Facilidade e tal, para isso, né? sobre a questão racial que nós temos hoje, né? Hoje ninguém Tudo muito pode mais fácil. falar que não tem Não produção, busca porque que não não quer, tem né? livro, né? Mas naquela época era muito difícil e eu ia buscar minhas leituras lá no Quilombo, ali na Praça da Matriz, em São João de Meriti, porque a minha matrícula inicial no serviço público foi na Prefeitura de São João. E lá na Igreja da Matriz eu conseguia todo o material mimeografado, né? Aquela coisa toda, né? Que era um material das pastorais negras que tiveram grande influência na minha formação e na minha conscientização enquanto mulher, enquanto professora, enquanto educadora negra. Né? Então aquele material, né? exatamente, aquele material foi fundamental para a minha prática pedagógica antirracista. E aí eu trouxe, né, gente, para mostrar. Veio preparada. Eles são velhinhos, estão aqui meio que tomando chuva, né? Ai, meu Deus, então esse aqui, África na escola brasileira, né? Que traz toda uma questão, não só subsídios para o trabalho em sala de aula, como toda uma questão e discussão teórica fundamental para o conhecimento, né? Para que a gente possa trabalhar. Eu estou trazendo só o povo das antigas, tá? A gente falando dica de leitura, hein, gente? Aqui, ó, a Revolta da Chibata de Edmar Morel teve grande influência também, né? Em conhecer a nossa história, então a partir dele. E jamais, sim, coleção Primeiros Passos aqui, o que é racismo, o que é preconceito, né? Foi fundamental também, correndo para tirar meus filhos da chuva. E, pra voltar pra casinha. Essa direção sobre o trabalho pedagógico, né, e esse entendimento do fazer pedagógico antirracista me vem com o livro da Eliane Cavalheiro, Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar. Então, esses foram as minhas bases, né, de inicial, o material das APNs que eu pegava lá no Quilombo da Matriz. Então, é muito isso, né? E as outras leituras a gente fala na próxima. Com certeza, vai ter que ter uma próxima, né? Com sol. É isso. E na praça Zumbi dos Palmares. Na praça Zumbi dos Palmares. Com certeza. Revitalizar. Só pra gente finalizar aqui, então, olha só. Zumbi dos Palmares foi o grande idealizador do dia 20, né? Sim. Então, pela luta dele, ele teve esse reconhecimento, esse dia 20 foi criado, sim,
né? É a data de comemoração à morte de Zumbi. Isso, a morte de Zumbi. E essa praça aqui, existe uma lei, né, que foi criada para ela, que é uma lei de 2010, mas em 2013 só que foi inaugurada. Olha só. Então a luta foi tensa, né, aguerrida, e o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, os APNs, o ICRAB, que estava aqui nesse movimento para que essa praça existisse e tivesse significado não só para o movimento, mas para a população, né? Então essa praça realmente é um marco. A gente, enquanto Subsecretaria de Cultura, reconhece isso, quer fazer mais ações aqui na praça. Essa é a primeira de muitas. Essa é a primeira de muitas, com chuva, com mas estamos chuva. aqui. Com chuva ou sem chuva. Cacheada já, ó. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui, super rápido, mas acho super que fresquinho. Super natural. Estamos aqui todo molhado, a chapinha foi embora, foi todo mundo embora. Mas é isso, a gente gostaria de agradecer então a toda a parceria do APN, do ICRAB, do Conselho de Cultura, do Conselho de Promoção de Igualdade Racial. E falar para vocês, não esqueçam da Semana da Consciência Negra, né? Que é essa programação Estamos cheios bacana de programações aí, né? Acompanhem nas Ficam redes lá, sociais. Secretaria Municipal de Cultura de Seropédica, Facebook. Vejam lá o nosso página, cronograma de como vai ser, muito Deem bom. um like nesse vídeo. Isso Vai aí. ter atividades aqui na praça? Vai ter... Vai ter uma atividade Sim, aqui na praça. aqui e teremos também no Clube Seropédica, né? Atlético Clube Seropédica. Convidada, né? hein, Marisa? Está convidada a Marisa, a gente gostaria de agradecer a presença dela novamente, né? Ter atendido aqui a gente na chuva. Sim, coitada, a gente tá na se chuva. molhando. Que covardia Mas, essa que a gente enfim, fez faz hoje. parte, a luta é isso. Isso que é né? testar o convidado. Só Quer fica falar a alguma chuva coisa? porque era na Praça Zumbi dos Palmares, hein? Isso aí, gente. Estamos aqui então na Praça do Beto de Palmares. Muito obrigado, galera. Então, até a próxima. Valeu? Tchau, Tchau, tchau.